Bem-vindo, galera! Eu chamo Júnior e trago para vocês hoje um vídeo explicativo sobre a diferença de porcelanato quanto a cerâmica. Vai ser bem grotesco, bem simples, mas que eu quero que todos entendam. O processo já começa na extração de argila. A extração é bem parecida, tanto do porcelanato quanto da cerâmica. O da cerâmica, por ser argila mais mole, ela pode estar bem na superfície do solo, tirando ali a sujeira do solo, depois a parte orgânica, já pode ser encontrado argilas mais mole. Então, argilas plásticas. Essas argilas são bem usadas em cerâmicas. Já o do porcelanato, como são argilas mais duras, como fio de espato, ela pode estar um pouco abaixo do solo, mas o processo de extração é o mesmo. No porcelanato, depois da argila ser extraída, ela já é levada para os seus galpões de estoque. A cerâmica, ela tem que ser extraída, ela tem que ser triturada, esparramada em terreiros e secada. Os tratores são puxados rolos que vêm esmagando as argilas em terreiros ao ar livre, porque assim ela recebe o calor do sol e o vento, tirando a sua umidade excessiva. A cerâmica ela tem que passar por esse processo. Depois que é retirada a umidade excessiva, ela é montoada e estocada então nos galpões de estoque. O porcelanato, depois de ser estocado, ele passa por esteiras transportadoras até a chegada do moinho Tamborões. São moinhos contínuos. Nesses tamborões existem vários litros de água. Dentro deles são bolas de alumínio de 3 a 4 tamanhos para que ela se preencha todo o espaço dentro dos tamborões, para que nada fique sem esmagação, para que nada fique sem moer. Nessas esteiras transportadoras, existem balanças para dosar a velocidade da esteira e a quantidade de matéria-prima que é colocada dentro dos tamborões. No porcelanato pode existir de 6 qualidades de argila diferentes, então essa dosagem tem que ser bem correta, tá? Bem significativa para ter uma mistura muito homogênea e ser assertivo, e muito assertivo na qualidade. Dentro desses tamborões são vários litros de água e a argila começa a cair dentro desses tamborões contínuos, formando assim a mistura da argila do porcelanato. Ela pode ser rosada, pode ser branca ou um pouco acinzentada, depende da região onde essa argila foi extraída. Lá então ela é moída por várias horas, ela não para de moer, ela é moída continuamente. Ela vai sair como se fosse um mingau, uma lama, mas não é lama, se chama barbotina. Ele é bem moído e vai virar um líquido bem pastoso, bem denso. Isso aqui vai sair lá na frente, futuramente, o porcelanato. Essa mistura que é chamada de via úmida. Esta barbotina passa por peneiramento para tirar os resíduos de contaminação. Depois de feita essa mistura, que chamamos de barbotina, ela é transportada para um container de estoque. Depois desse container, ela passa pelo atomizador. Nesse atomizador, é como se fosse um redemoinho, furacão de ar quente. Assim ela se seca imediatamente, formando assim grãos de massa, grãos de porcelanato. Ela não sai totalmente seca, ela vai sair ali com de 5 a 7% de umidade ainda, esses grãos. Tá entendido até aqui? Depois disso, ela passa por prensagem, ela passa por secagem, ela passa pelo caminho de esmaltação. Eu não vou falar disso hoje. Hoje eu estou falando apenas do sistema de moagem. Já no processo cerâmico, a argila ela tem que ser extraída, seca e moída. Por que ela tem que ser seca? Porque lá no sistema de moagem da matéria-prima de cerâmica comum ou da semigresa, tá? Existem peneiras como esta aqui. São peneiras gigantescas, peneiras vibratórias e inclinadas. Por que ela tem que ser inclinada e vibratória? Porque senão os seus poros, aqui os seus furinhos vão tampando, tirando assim a sua eficácia. Então, a argila ela tem que ser extraída e seca para fazer o peneiramento, porque como você vai peneirar uma argila plástica, sendo que ela esteja úmida? A argila plástica ela já tem tipo um imã, ela não se desfaz os seus poros, tá? Uma partícula com a outra, ela fica sempre grudada uma com a outra. Então, por isso que ela tem que ser seca, para ela ser separada, então, peneirada. O que é esse peneiramento? Esse peneiramento que vai fazer a função peneirativa da matéria-prima, deixando a qualidade da cerâmica mais porosa ou menos porosa, que isso influencia muito na absorção de água. Vou explicar um pouco mais, tá?
Essa argila, então, ela passa primeiramente nos moinhos. Vai passar no moinho primário. Feito o moinho primário, vai ter grãos tipo este aqui, ó. Você vai ter grãos assim. Isto aqui é uma cerâmica comum. Já uma cerâmica semigrês, ela leva um pouco mais de argila dura, de argila um pouco mais reforçada, que ela aguenta um pouco mais de moagem. Então, ela tendo mais moagem, ela vai ter um peneiramento mais fino. Isso, então, passa pelo moinho secundário. O que passou aqui nesses furinhos das peneiras, já vai para um silo de estocagem. O que não passou pelas peneiras, essa peneira aqui, ela vai jogar o resíduo para o moinho secundário. Passando pelo moinho secundário, você pode obter grãos mais finos. Isso, então, na hora da prensagem, olha só o que acontece. Um grão mais fino vai se juntando com um grão mais grosso. O que acontece? Ele vai preenchendo os poros abertos, ele vai preenchendo todo o espaço vazio, onde a água começa a encontrar mais dificuldade de penetração. Isto é possível por quê? Porque a empresa cerâmica ela tem que investir em maquinário de moagem sofisticado, ela tem que investir em argilas um pouco mais nobres, ela começa a ter esse resultado. O que acontece? Um pouco mais de argila nobre, um pouco mais de moagem sofisticada, começa a ter grãos mais finos ainda. E aqui acontece a semigrês. A semigrês, os grãos de prensagem vão ser preenchidos todos os poros, ficando quase uma peça só, ficando aparentemente parecida com o do porcelanato. O porcelanato não consegue chegar, mas vai ficar com muito menos absorção de água a peça, tá? No porcelanato não tem como, porque isso aqui não tem como unir mais do que esse líquido. Agora aqui a semigrês, dependendo da sua moagem, ela vai começar a preencher todo o espaço da peça. Imagine que isso aqui é o fundo da peça, tá? Espero que você tenha entendido, espero que você entenda a diferença do porcelanato quanto à cerâmica. Não tem como, nem que for a semigrês, chegar perto do porcelanato. O sistema é totalmente diferente. Um ponto importantíssimo que eu esqueci. No processo cerâmico, a argila tem que ser extraída, triturada, seca, moída, peneirada e antes da prensagem ela passa pelo processo de umidificação. Aquele pó que nós moemos, passou pela peneira, ele vai num silo de estocagem seco. Nesse silo de estocagem seco ele passa pelos granuladores, umidificadores, porque depois de seca ela tem que ser umedecida novamente para receber a prensagem, para que seus poros, para que suas partículas se unam uma com a outra. Porque se ela estiver seca, ela não vai conseguir se juntar uma com a outra, não vai dar resistência mecânica na peça, a peça vai ficar fraca, esfarelada, ok? Então ela tem que ser umedecida novamente, para na hora da prensagem, ela ter a liga para que suas partículas se unam uma com a outra. Daqui em diante, ele passa pelo mesmo processo do porcelanato. Prensagem, secagem, esmaltação, serigrafia, que vou explicar para você em outro vídeo. Isso aqui é apenas que você entenda o sistema de moagem. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, me chame aqui, deixe seus comentários e vou tentar fazer um outro vídeo. Eu não consegui nenhuma autorização ainda de visitação de alguma fábrica para que eu mostre para vocês na prática esse sistema. Fechou? Hey, pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.